sinal que eu queria abordar, tem outros, amados. É sobre a tendência que o nosso mundo está em direção ao governo mundial. O que tem levado essa tendência? O que tem sido motivo para isso? A globalização, e eu estou falando isso, amados, eu vou mostrar para os irmãos aqui notícias deste ano, 2015, tá? O que tem levado a isso, a essa tendência, a essa necessidade, entre parênteses, de um governo mundial? A globalização, a interligação e dependência econômica entre os países. Hoje vocês podem ver que há vários blocos econômicos, começando com a comunidade europeia, América do Norte também já tinha esse tratado entre eles, Canadá, inclusive o Chile fazia parte também, estava dentro desse bloco, Mercosul, e assim vários outros blocos econômicos. Então essa interligação e dependência econômica tem propiciado uma pavimentação, uma estrada para esse governo mundial. A crise econômica mundial também, as migrações, vocês têm assistido as migrações hoje para a Europa, as pessoas saindo ali do Oriente Médio, principalmente da Síria, e atravessando milhares de quilômetros, indo para a Europa, e muitas vezes os governos não sabem mais o que fazer. O terrorismo também tem sido o impulsionador dessa vontade dos governos de ter um só governo mundial. E a chamada também mudança climática, o meio ambiente, alguns irmãos aqui já estudaram isso. Então, qual seria a solução para o mundo? É uma governança mundial, é ter um governo mundial. E só para compartilhar com os irmãos, com essa questão dos refugiados, o alto comissionário das Nações Unidas está avançando, vou ler aqui para os irmãos, está avançando com seus fundos para usar a tecnologia biométrica. O que é tecnologia biométrica? Aquilo que no Brasil já está sendo implantado para os votos, né? Para as eleições. Quando você usa alguns parâmetros, desde a digital até a íris, para identificar uma pessoa. E já tem fornecedor internacional para esse serviço, já ganhou um concurso, e a ideia deles é até 2030, todas as pessoas terem algum tipo de identificação. Aqui no Brasil já começou, os irmãos já ouviram que o TSE já está fazendo um cadastro único, né? Irmãos, já ouviram essa notícia? Já tem um cadastro, já está sendo feito um cadastro único aqui, né? E há essa vontade de fazer algo a nível mundial. No período do contrato, essa empresa testará soluções de identificação biométrica dos refugiados, posteriormente recomendará parâmetros para serem dotados em todo o planeta. Segundo informações do site Prophet News, o sistema de gestão de identidades da Century armazenará dados como impressão facial, digital e da íris, que são características únicas de cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta. Com esses dados cadastrados, será possível até rastrear pessoas, caso preciso. Então, amados, as coisas estão se encaminhando para um governo mundial e para um controle total mundial. Próximo, por favor. Eu coloquei aqui, eu não estou fazendo apologia dizendo que o Papa é o anticristo, eu não estou só colocando as notícias para os irmãos terem conhecimento. Está em inglês aqui, mas o que o Papa diz aqui? O Papa Francisco conclama a um novo sistema, próximo que está a tradução, a um novo sistema de governo global para combater as alterações climáticas. Em sua encíclica, aguardada com grande expectativa, o Papa fez um apelo aberto aos líderes mundiais para que ignorem as perspectivas de curto prazo que sempre dominou as políticas. Essa notícia é de 19 de junho de 2015.
Próximo, por favor. Aqui uma outra notícia do Obama, falando sobre as mudanças climáticas, que elas não podem mais ser negadas. Próximo. E ali no final ele diz assim, que em dezembro deste ano, líderes mundiais se reunirão em Paris para tentar chegar a um acordo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em nível mundial. E Obama quer liderar este pacto. Próximo, por favor. Aqui eu coloquei uma notícia de um chanceler alemão. Próximo, que eu não leio alemão, nem os irmãos, só alguns poucos irmãos aqui. Então, o que esse chanceler disse? A necessidade de um governo mundial é enorme, diz Wolfgang Ischinger. É isso, amor? Falei certo? Ischinger. Wolfgang Ischinger diz assim, a necessidade de um governo mundial, essa notícia, amados, é de 30 de janeiro de 2015. Estou trazendo notícia quente para os irmãos aqui, tá? Então ele diz assim, a ordem mundial internacional está desmoronando, acredita o presidente da Conferência de Segurança de Munique, Wolfgang Ischinger. Em sua opinião, as ferramentas existentes de solução de conflitos internacionais resultam cada vez menos eficazes. A necessidade de um governo mundial é enorme, declarou o diplomata alemão ao jornal. O Conselho de Segurança da ONU teria que incluir em suas práticas resolver cada semana uma ou outra crise, do Iraque, Ucrânia, né? Mas o Conselho disse que está bloqueado e pede uma reforma. Então, amados, eu coloquei aqui uma notícia de um líder do Vaticano, uma notícia do presidente americano e de uma autoridade alemã. Então, amados, o que nos leva, e eu tomei um pouquinho mais de tempo sobre essa questão do governo mundial. As peças estão prontas, estão encaixadas. E é hora da igreja acordar. Como devemos, agora vou para a segunda parte, como devemos nos portar? Próximo, por favor. Como devemos nos portar neste tempo? O que os irmãos acham? Próximo. Primeira pergunta, como nós estamos vivendo nesse tempo de hoje? Nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar? Ou nós estamos preparados e prontos esperando? Se Jesus tivesse voltado hoje, de tarde, 2h da tarde, é bom a gente fazer essas perguntas, né, amados? Eu gosto muito do Daniel quando canta e quando ele ministra, ele fala assim, Jesus está voltando, pode voltar hoje. E essa é a expectativa que nós temos que ter, amados. E isso tem que balizar a nossa vida. Amém? Mas como nós estamos vivendo nesse tempo de hoje? Estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar? Queridos, o quebra-cabeça está montado. Só não está montado ainda algumas coisas que virão depois da igreja subir. Mas já está preparado. Está prontinho. Como nós devemos viver nesse tempo? Assustados? Com terremoto? Com guerra? Com fome? Assustados com o anticristo, com esse governo mundial que vem? É só você abrir os jornais e observar. A tecnologia está pronta para isso, para a marca da besta. Já tem tecnologia, está pronta, só está esperando. Ou nós devemos viver voltados para o Senhor, se relacionando com o noivo e dizendo, ora bem, Senhor Jesus. Aleluia. Como é que está a tua vida, querido? Como é que estão teus projetos? Então, amados, certeza, próximo por favor, certeza de um relacionamento com Jesus. Isso nós temos que estarmos tranquilos, porque o Senhor Jesus nos diz ali, em Mateus 24, e em outras partes, erguei vossos olhos, exultai,
E essa deve ser o nosso coração. Amém, amados? O Senhor Jesus diz em Mateus 7, 22, 23: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor está falando o que aqui? De relacionamento. Nós podemos profetizar no nome dele? Podemos e devemos. Devemos expulsar demônios? Sim. Podemos operar milagres no nome de Jesus? Sim, mas ele quer primeiro relacionamento. Antes do ministério, comunhão com Deus. Antes de obras, relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Relacionamento correto e certeza desse relacionamento com o Senhor Jesus. Isaías 29, 13 também tem uma palavra muito forte, diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. Isaías 29, 13. Amados, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Nosso coração tem que estar junto dele, não afastado dele. Eu gosto muito daquela música do Asaf: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Segunda recomendação, queridos, para estarmos preparados, como o Senhor quer que nós estejamos nesse tempo: vigiando e perseverando. Vigia, acorda. O Senhor não tarda. Mateus 24, 42 diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar, ou seja, ficar firme até o fim, este será salvo. Queridos, precisamos vigiar. Muitas vezes estamos distraídos com muitas coisas, pensando em muitos projetos. Eu sempre gosto de dizer: querido, alinha o teu projeto com o Senhor. Alinha os teus projetos com o Senhor. Vigiar, perseverar. Outra coisa importante para esperar no Senhor: santidade e atos de justiça. Seguir a paz com todos. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já é tempo de nós tomarmos decisões firmes, tratarmos seriamente com o pecado, não darmos margem, não darmos concessão ao inimigo e às coisas do mundo. Sabe, amados, tempo atrás, a Assembleia de Deus proibia seus membros de ter televisão. Eu lembro que na família da Líris, né, amor? Vocês não tinham televisão lá, né? Mas às vezes iam ver no vizinho, né? E porque a coisa era bem firme. Amados, hoje que a gente vê na propaganda da televisão, já está complicado, né? Eu fico pensando se a gente não é que nem aquele sapo que coloca... Conhece a história que põe o sapo numa panela de água e ele fica ali na água fria, e você acende o fogo. E aí começa a esquentar, ele está ali nadando, a água fica quentinha, daqui a pouco ele é cozinhado. Será que a gente não está se acostumando com o pecado? Que nem o sapo que é cozido na panela de água? Então, amados, não estou trazendo acusação aos irmãos, mas eu quero assim trazer essa palavra de alerta, de acordar, palavra para a minha vida. Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7.
E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Sou já no outro. Isso. São os atos de justiça. Queridos, temos que fazer a obra também. Estávamos no retiro lá em Córdoba, questão de 2, 3 semanas atrás, e uma das ênfases que os irmãos colocaram lá é a igreja que sai, a igreja que avança. Amém? Hoje nós tivemos uma palavra muito boa lá atrás, o Silas trouxe sobre evangelismo, sobre o nosso oikos, de tocarmos as pessoas com as nossas vidas, de influenciarmos. Interessante, Silas, que nós estávamos lá atrás, né? Estávamos numa sala pequena, eu pensei, estamos treinando para a igreja perseguida, local pequeno, né? Bem apertadinho, coisa boa, né? E precisamos pregar a palavra, amados. Precisamos impactar este mundo que nós estamos vivendo. Amém? Quarta coisa, quarto tópico: viver plenamente e pregar o Evangelho. Nós devemos viver plenamente o Evangelho, não parcialmente. Não, essa parte da Bíblia eu aceito, essa parte não. Queridos, toda palavra inspirada por Deus, para nos instruir, para nos corrigir, para nos edificar. Viver plenamente e pregar o Evangelho. Jesus disse em Mateus 28, 18 e 19: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, alguns irmãos dizem indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Amém? Essa é a ordem do Senhor. Romanos 10, 13, 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Aleluia. Devemos continuar vivendo e pregando o Evangelho. Amém? Amém. Aleluia. Só recapitulando, como viver nesse tempo. Os irmãos podem ter certeza, as dores de parto estão ficando mais próximas e mais fortes. Como nós podemos estar tranquilos? Como nós podemos ter paz no coração nesse tempo que estamos vivendo? Ter certeza de um relacionamento com Jesus, pessoal, autêntico. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Entrar pela porta, arrependimento, fé, batismos. Temos que passar pela porta. Temos que vigiar e perseverar. Temos que buscar a santidade e os atos de justiça e viver plenamente e pregar o Evangelho. E finalizando, o que faremos à vista dessas coisas? O que nós estamos vendo? As profecias se cumprindo. Irmãos, eu estava lendo um autor que escreveu sobre Daniel 9, sobre as 69 semanas. Chega a ser milimetricamente cronometrado aquele tempo. E a última semana ainda não veio. E Deus, na sua longanimidade, tem esperado esse tempo. E, queridos, quando nós olhamos para Israel e vemos a reconstrução daquele país, ou a construção daquele país,
E vemos lá em Tessalonicenses que fala, e Jesus falou também, que o homem iníquo vai querer se assentar no templo. Só para os irmãos terem uma ideia, um outro dado que eu esqueci de falar para os irmãos. Os rabinos e os maiores autoridades judaicas já têm tudo preparado para a construção do terceiro templo. Está tudo preparadinho. Tem um monte lá que tem não é uma mesquita, é uma construção muçulmana, que por um acordo que eles fizeram um tempo atrás de guerra, não podem construir, mas eles vão construir um templo lá. E o inimigo vai querer se assentar lá, como Jesus profetizou. Então, queridos, tudo está se preparando. Tudo está preparado. E o que nós vamos fazer? Vamos viver como se Jesus não fosse voltar? Ou vamos estar acordados? Como diz a palavra, cingidos nossos lombos e acesas as nossas candeias. O que fala isso? De estar preparados. Candeias fala de sermos luz. E cingidos fala de estar preparados, de estar com a roupa pronta para sair. Quando Moisés deu a palavra lá ao povo de Israel na Páscoa, falou assim: comam apressadamente e estejam cingidos, ou seja, estejam com as vestes prontas para sair. Aleluia. Por que o Senhor parece que está tardio ou não voltou ainda? Estava meditando sobre isso, amados. Mas o Senhor não tarda. O Senhor tem um cronograma dele, tem um horário dele. Abram comigo 2 Pedro 3, 8 e 9. Pedro 3, 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos, eu creio que o Senhor está dizendo assim: espera um pouquinho, meu filho, para aí, tem o Cabral ali que está terminando, está quase lá, não se converteu e não entregou a vida para o Senhor ainda, não é o discípulo. Só um pouquinho, tem um Joãozinho aqui, tem aquela tribo lá que o missionário está chegando lá. O Senhor é longânimo, não quer que nenhum se perca. Quais são as lições que eu tiro das situações de homens que estavam vivendo nessa mesma época? Noé, no dilúvio, o que Noé fez? O que nós temos que fazer? Deus deu uma visão para ele: olha, faz uma arca que eu vou acabar com tudo, mas eu vou preservar a tua família, os animais. O que ele fez? Construiu a arca. E aquela arca, a palavra diz que tinha uma porta, que foi fechada pelo Senhor. E ele, o que ele fez? Foi colocando a família dele dentro da arca, colocando os animais, todas aquelas pessoas, todos os animais, todos os seres que o Senhor mandou ele colocar na arca, ele colocou. É assim que nós temos que fazer, amados. A porta está aberta ainda, a porta da graça está aberta ainda. Ganhar a nossa família, cuidar de nós mesmos, chamar outros. Ó, o Senhor está voltando. O quebra-cabeça está montadinho. E também eu aprendo muito com o Senhor Jesus, falou sobre a situação de Ló, lá em Sodoma.
Ló estava lá e os anjos foram lá. A palavra fala que estavam em 3, quando conversaram com Abraão, em 2 para buscar Ló e a família dele. O que o anjo fez? Segurou Ló pela mão. Vem, te apressa, corre, sai daqui. Assim tem que ser a gente, amados. Sermos diligentes, senso de urgência, resolver logo as coisas. Vamos lá, vamos resolver isso. Jesus está voltando. Amém? Amém. 2 Tessalonicenses, já estou terminando. Quero dizer aos irmãos, estudem a palavra, estudem sobre os últimos tempos, como nós precisamos aprender e saber essas coisas. A epístola aos Tessalonicenses foi escrita porque a igreja naquela época estava muito preocupada, estava até deixando de trabalhar alguns irmãos, e Paulo, como bom pastor, disse assim: olha, fiquem tranquilos, o que vai acontecer assim, assim, assim. Deu algumas recomendações, eu queria ler com os irmãos. 2 Tessalonicenses 2: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém, amados? Estamos em paz com o Senhor? Amém? Vamos cantar um cântico.